Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, ouvintes do canal Obed Ferreira, Estudos Bíblicos, né? E nessa manhã eu gostaria de fazer uma saudação especial para você que acompanha o nosso canal e que porventura ainda não fez uma decisão diante de Jesus Cristo. Hoje é o dia para você tomar essa decisão de juntar-se a nós como famílias de Deus, né? Fazendo parte da Igreja de Jesus Cristo, porque hoje é mais um dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, né? Então vamos dar continuidade. Nossos estudos são sequenciais. Se porventura você perdeu um dos nossos estudos, né? Você tem a oportunidade lá de acessar o nosso canal e lá está registrado todos os estudos que nós compartilhamos com vocês, não é? Então, na manhã desse dia, gostaria mais uma vez contar com a atenção de vocês. Lembrando sempre que for assistir esses vídeos, abra sua Bíblia no texto indicado, não é? Porque aí você vai conferindo realmente o que está lá, não é? E ainda, continuando, deixamos um pouco aquele episódio, né, do deslocamento do povo de Deus ali pelo deserto. Estamos mais assim focados, mais concentrados, não é? Na análise do que está por trás de uma caminhada, por trás de toda uma jornada, né? Mas percebemos aqui agora, e é momento disso, perceber o que é que Deus está fazendo ali na vida do povo de Israel, como Deus também está fazendo em nossas vidas. Precisamos nos aperceber. Nós estamos sempre atentos para observar o que é que Deus faz na vida do outro, mas precisamos olhar o que é que Deus está fazendo em nossas vidas e através de nossas vidas, né? Então aqui Deus continua preparando o seu povo para ser aqui um povo especial, um povo sacerdotal, ou seja, sacerdote é aquele que intercede diante de Deus por um povo, por uma pessoa. Então a lição dessa manhã, o estudo dessa manhã tem como título a instituição, não é, do sacerdócio. Ali a lei já foi promulgada, a lei já foi regulamentada, já foi feita a regulamentação da lei. Agora nós vamos perceber a instituição do sacerdócio, ou seja, agora um foco religioso, um foco espiritual, um tratamento espiritual agora que Deus vai conferir ao seu povo, porque as leis já foram promulgadas, já foram regulamentadas, então agora Deus vai organizar espiritualmente o seu povo. E nós lemos aqui em Êxodo 28, versículo 1, que diz: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, ou seja, o sacerdócio é segundo a ordem de Arão, ou seja, da família, da tribo de Levi, da família de Arão, da família de Moisés, né? Então, também no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, nós lemos: E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aqui Deus estabelece Israel como reino sacerdotal e nação santa. Veja que são duas situações: o reino sacerdotal e nação santa, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né, fazendo aqui uma breve análise do texto. Não precisaria ser uma análise exegética, hermenêutica, mas dentro de uma perspectiva da linguagem, né, da gramática, daqui nós já extraímos informações muito importantes. Interessante que no texto de Êxodo 19, versículo 6, nós vemos ali, né, um reino sacerdotal, o reino de sacerdotes e uma nação santa. Então essa letrinha aí, ou né, a gente percebe que se trata de uma conjunção e um conectivo de adição, né? E esse I aí equivale a dizer isso e aquilo. Impõe uma condição, que Israel deveria ser ao mesmo tempo reino de sacerdotes e nação santa. Não caberia a Israel ser uma coisa ou outra, mas deveria ser uma coisa e outra. Veja que
para Israel ser um povo, um reino sacerdotal, deveria primeiro obedecer os 10 mandamentos e também observar a ética do Sinai. Ou seja, a gente viu lá na regulamentação da lei, né, tudo que era preciso fazer para que se fosse feita justiça ali no meio do povo. Então Israel precisaria de obedecer os 10 mandamentos e observar a ética, ou seja, os relacionamentos interpessoais entre irmãos. Para ser uma nação santa, deveria buscar a pureza de sua fé e viver em santidade segundo a lei. Porque aquele que obedecia à lei estava certamente levando uma vida de santidade. Com a instituição do sacerdócio, né, vem o sacerdote, a figura do sacerdote, que exercerá forte influência na religiosidade ali do povo de Israel. Por isso, lá, já no Novo Testamento, e aí permanece a instituição, a função sacerdotal, já que o ofício já não mais existe, mas continua existindo a função sacerdotal, onde lemos lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, onde lemos: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não com gemido, porque isso não vos seria útil. Né? Então aqui hoje, né, somos numa igreja neotestamentária, então, mas continua existindo a função sacerdotal, a função daquele que representa o povo, a igreja, diante de Deus. Né? Como o texto diz, aquele que haverá de dar conta de vós. Ainda continuando na análise de Êxodo 19:6, vemos que o sacerdócio de Israel significa que ele cumpriria a função de redenção e preservação das nações. Né? A figura do sal, né? Aquele que preserva, que faz prevalecer aquelas características naturais saudáveis do alimento. Então, assim como o sacerdote intercede pelo povo, Israel intercederia pelas nações. Não é? A função sacerdotal de Israel corresponde receber os oráculos do Senhor, ou seja, a mensagem de Deus, e proclamá-las, né, às nações. Veja que a igreja hoje de Cristo, ela cumpre esse papel. Ela se apodera, né, ela compreende e apreende as verdades bíblicas e na proclamação da palavra através das missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais e as missões urbanas, como é comumente conhecido como o evangelismo. Então a Igreja de Cristo, ela está desempenhando essa função sacerdotal que foi dada ao povo de Israel. Né? Posteriormente, Israel viria, né, cometeu seus pecados, cometeu seus desvios, e aí o Senhor levanta profetas, homens de Deus, para garantir que a promessa que Deus fez a Abraão seria cumprida através do povo de Israel. Então Israel deveria ser canal para a vinda do Messias, bem como testemunhar da justiça de Jeová, da justiça de Deus. Então essas são inicialmente algumas características, né, do sacerdócio de Israel. Então, o sacerdócio de uma nação sacerdotal. Aqui o foco, na realidade, não é o foco do mandamento da instrução, não é o sacerdote, mas sim o sacerdócio. Não é? Tanto a função como o ofício, não o oficial ou o oficializante aqui. A ênfase é para a função. Não é? Então, para exercer essa função de sacerdote, existiam algumas qualificações, quais sejam: somente é indicado por Deus poderia exercer o sacerdócio. Da linhagem de Arão, né? É um sacerdócio segundo a ordem de Arão, lá em Êxodo 28:1. Ser exemplo pessoal de vida santa, não podia ter defeito físico ou adquirido, ou seja, se a pessoa tivesse defeito físico, não poderia assumir. E se depois de ter assumido, sofresse algum acidente que gerasse ou produzisse um efeito irreversível, um dano irreversível no corpo, também se perderia a função sacerdotal. Com relação às funções, seria de executar rituais de expiação pelo pecado do povo, Deuteronômio 18:5, orar pelo povo, interceder pelos adoradores e por toda a nação diante de Jeová, consultar a Deus em questões difíceis por meio de Urim e Tumim,
Êxodo 28:30, e exercer as funções de juiz para julgar questões segundo a lei, ensinar a lei e exercer função de profeta. Veja que aqui nessas qualificações, nessas funções, ele desempenha a função de duas funções que para nós soam um pouco diferente. Quando ele diz aqui que o sacerdote ele desenvolveria função de juiz e função de profeta. Nós sabemos que essas duas funções vão se tornar em ofício mais adiante. Aqui precisamos diferenciar duas coisas, funções e ofício. Funções são as atividades que ele vai executar. O ofício seria, em tese, a profissão, né, daquele que vai exercer aquelas funções. Então, função é uma coisa, ofício é outra. Juízes e profetas viriam posteriormente a acontecer, né, por exemplo, com Sansão e outros que desempenharam a função, né, de juiz. Né? E ali efetivamente estava surgindo o ofício de juiz. A função incorporou e agora o oficiante passa a ser justamente o juiz. E com Samuel, o profetismo. Né? Samuel foi a quem diga, né, que foi o último sacerdote e o primeiro dos profetas. Então, aqui Samuel ele desenvolve essa dupla função, muito embora ele seja considerado como um profeta. Então, aproveitando aquela ideia da linha do tempo, entre Moisés com a lei, por volta de 1390 a.C., e com Samuel, no ano de 1030, são transcorridos cerca de mais ou menos 360 anos, que foi o período dos juízes. Então, 360 anos separa, né, a função, o surgimento de uma função e o aparecimento de um ofício. Né? Então, lá com Moisés surge a função dos juízes, surge a função dos profetas. Mas só 360 anos depois é que acontece a formação do ministério, né, ou da instituição do profetismo. Falando um pouco também sobre questões de sacerdote, de sacerdócio, falamos um pouco agora a respeito das roupas sacerdotais. É bem verdade que nós não entraremos, né, em detalhes sobre cada elemento que compunha ali as vestimentas sacerdotais, porque no capítulo 28 e no capítulo 39 de Êxodo, você vai ver lá mais detalhadamente. Né? Nós colocamos aqui uma figura indicando que cada elemento aqui, ele corresponde, né, a um significado. Ele tem um significado para cada coisa, para cada elemento das vestimentas de um sacerdotal. Né? E a gente percebe aqui que essas vestes eram ricas em ornamentos, cada uma com seu significado e bastante imponentes, como convinha ao ofício sacerdotal. Ou seja, mais uma vez eu digo, o importante não era o oficiante, não era o sacerdote, mas o importante era o sacerdócio. E alguém pode imaginar, uma roupa dessa naquela época devia realmente custar muito, muito dinheiro. Então a gente pode entender que Israel, naquele momento, dispunha de fartos recursos para garantir que cada sacerdote daquele teria uma roupa tão imponente. Os irmãos se lembram que ao longo da vida, né, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles acumularam riquezas, né, ao longo de suas vidas. Então, quando aquele povo de Deus com José, com Jacó entram no Egito, eles já chegam ali com algum recurso. Em segundo lugar, eles adquiriram, né, eles multiplicaram seus recursos ali no Egito. E em terceiro lugar, nós lembramos que falamos em lições anteriores, que quando o povo hebreu saiu do Egito, né, eles pediram despojo para as pessoas ali. Então as mulheres pediram ouro, prata, tudo que eles tinham. Então, quando Israel ele sai do Egito, ele sai realmente com bastante recursos, o que permitiria a ele montar, criar, né, elaborar uma roupa, uma vestimenta tão bem elaborada e tão luxuosa, né? Não pelo indivíduo que iria vestir, mas pelo que representava aquela roupa, aquela função dali, porque diante de Deus era um ofício extraordinário. E do ponto de vista de mão de obra, também a gente sabe que enquanto o povo hebreu esteve ali no Egito, servindo, trabalhando, certamente eles aprenderam técnicas de como formar, de como criar, elaborar as vestes dos faraós.
Então eles tinham aquela habilidade, tinham as técnicas necessárias para confeccionar uma roupa tão bela, né? Então a beleza, o colorido, a pompa das vestes deveriam corresponder com a dignidade e a importância das funções sacerdotais e não do sacerdote. Então, por isso é muito comum a gente entender um pouco, né? Quando os pastores, os presbíteros, né? Quando os sacerdotes, né? Eles usam aquela roupa, aquele paletó que vão ali à frente. Na realidade, não é o paletó quem vai falar, não é o paletó quem vai louvar, né? Quem vai louvar é o adorador, é o celebrante do culto ali. Mas aquela indumentária, aquelas vestes indicam que aquela função, aquele lugar ali, ele é um lugar santo, é um lugar importante. Embora todo líder seja uma referência, pois o sumo sacerdote carregava nos ombros o peso da responsabilidade pela liderança, não é? E aí, mais uma vez, em Hebreus 13, 17 e 19, vai ver: obedecei aos vossos pastores, porque eles velam por vossas almas. Né? Dom Helder Câmara, quando vivo, ele tinha uma frase que ele costumava dizer, né? As pessoas são pesadas demais para levar nos ombros, levo-as no coração. Ou seja, não tem como efetivamente você levar as pessoas, não é? Nos ombros, problemas dos outros. A gente leva no coração, mas a gente vai tentando administrar a necessidade de cada um. Então, o sacerdote como representante de Deus aqui na terra, o pastor como representante de Deus aqui na terra, cabe a ele a grande responsabilidade de conduzir o povo de Deus, de conduzir a igreja de Jesus Cristo para uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor, um verdadeiro serviço, uma verdadeira proclamação da palavra, ou seja, aquelas funções, aquelas atividades que deveriam ser exercidas por Israel diante do mundo, essa missão agora foi conferida, não é, à Igreja de Cristo, ao povo cristão, para fazer e desempenhar essa função diante da humanidade, né? E eu gostaria de fazer 3 considerações finais, dizer que a Igreja do Novo Testamento ela aboliu a figura do sacerdote humano devido ao aparecimento de Cristo, nosso sumo sacerdote, que estabeleceu o sacerdócio universal dos salvos. E essa afirmativa aqui ela pode ser corroborada com 2 textos. O primeiro texto, Mateus 27, 50 e 51, onde lemos: e Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em alto a baixo, dos 2 lados, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O segundo texto que corrobora com isso, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde lemos: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ainda um terceiro versículo. Portanto, como lemos em Salmo 96, 9, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, dentro dessa breve reflexão que nós fizemos, né, sobre o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, e Êxodo 28, nós percebemos, nós extraímos a questão do ofício sacerdotal, a necessidade e a importância, não é, desse ofício, né, e dessa função. Então, hoje a Igreja de Cristo e nós, como dentro de um sacerdócio universal dos salvos, ou dos santos, como alguns queiram dizer, cabe a cada um de nós cuidarmos das nossas vidas, mantermos nossas vidas íntegras, para que quando nós formos proclamar, formos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, essa palavra ela seja respaldada, não é? Através de um santo testemunho, sabendo que o poder e a autoridade está em Deus, está em Jesus Cristo, está na sua palavra. Nós somos meros cooperadores do Senhor. O Senhor não precisa de nós, o Senhor não depende de nós, mas Ele conta com a nossa participação nesse ministério profícuo, nesse ministério tão maravilhoso que é de promover a redenção da humanidade, ou seja, trazer a humanidade novamente a um relacionamento ético e santo e agradável diante de Deus, não é? Oremos. Amantíssimo Deus e soberano Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a nós te confiaste, Senhor, a proclamação do Evangelho, da tua palavra, trazendo salvação e vida para todos aqueles, ó Pai, que ouvem
e que aceitam a tua palavra. Ser com a tua igreja, com o teu povo. Por isso, ó Pai, nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pronto, meus irmãos, chegamos ao final de mais um estudo, de mais uma breve reflexão, em continuação ao estudo do povo hebreu, ali no Êxodo, na saída para Canaã, né? Nós estamos hoje caminhando para a nossa Canaã celestial, não mais a Canaã terreal, mas a Canaã celestial. Por isso nós louvamos a Deus, bendizemos o seu maravilhoso nome, porque nós participamos dessa obra tão maravilhosa. Portanto, aguardando e querendo Deus, no próximo domingo estaremos aqui novamente com vocês, compartilhando da santa palavra de Deus. Até o próximo final de semana, que Deus nos abençoe. Vamos à igreja, vamos louvar e agradecer o nome do Senhor, porque isso agrada ao Senhor. Um coração quebrantado, ele comove o coração de Deus. Fiquem todos na paz e até o próximo domingo.